Gabriela, eu já queria que tu conseguisse explicar, que tu explicasse para a nossa audiência qual é a importância desse dia 29 e por que é tão importante e relevante para a luta da comunidade, especialmente a visibilidade trans, que é, na verdade, a data de domingo, né? Bom, primeiro lembrar que a gente é uma população que sempre existiu. Pessoas trans, travestis, nós sempre existimos. E no Brasil existe um dado histórico, né, de apagamento, de assassinato da nossa população. É entender que o Brasil é o país, né, que carnavaliza o nosso corpo, que folcloriza a nossa vida, que acha engraçado se vestir de mulher. Falando aí do carnaval que se aproxima. Esses dados são importantes porque parece que é natural, né, ver tantas mortes com requintes de crueldade como a gente vê para a nossa população. O resultado desse folclore, desse carnavalizar, né, da nossa vida, ele resulta nessa naturalização da nossa morte. Se o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIAP+, essa maioria são de pessoas trans e travestis. E não são quaisquer mortes, né? A gente é morta com requinte de crueldade. Tem que incendiar os nossos corpos, né? Tirar o coração. Tem inúmeros casos. Mês passado, em Belém, foi uma travesti esquartejada. Então, é um caso que nos gera muito gatilho, muito problema. Mas, ainda assim, o Dia da Visibilidade não deve ser só para falar dos nossos traumas, para falar das nossas dores. Ao contrário, cada vez mais a gente está cansada de falar das nossas dores e precisa falar das nossas conquistas, precisa falar das nossas vitórias, dos espaços que a gente tem acessado. Então, se hoje nós temos travestis e pessoas trans, assim como eu, professora, mas como outras na área da saúde, na área do direito, como advogados e advogadas, agora em ocupando cargos públicos, né? Seja de confiança, aí, como a gente está vendo na prefeitura, à frente de pastas importantes, como a Coordenadoria de Diversidade Sexual e de Gênero na prefeitura, com a Cassandra, dentre outras figuras importantíssimas para a nossa luta. E, é claro, essa normalização da nossa vida, porque a gente não quer mais ser vista enquanto uma figura exótica ou enquanto uma figura que só sofre. Ao contrário, a gente tem muito para contribuir, nós somos inteligentíssimas, porque se sobrevivemos a tanta violência, a tanta adversidade, de forma irreverente, criativa e com muita vida, é porque a gente é muito capaz de dar conta de qualquer trabalho. Então, é importante, nesse dia, desmistificar a ideia de representatividade. Muitas pessoas acham que só colocando uma já é o suficiente, mas não vai se resolver, né? Não adianta dar emprego para uma. Assim como existe uma equidade de gênero entre mulheres e homens, assim como existe uma equidade racial entre pessoas pretas e pessoas indígenas, com as pessoas brancas, tal qual essa equidade entre pessoas trans e pessoas cis devem existir, né? Para a gente realmente, de fato, efetivar o que chama de inclusão, de reparação histórica, não vai adiantar contratar só uma travesti, né? O que a gente sempre diz. Contratem pessoas trans, tragam pessoas trans para os seus núcleos de família. Suas famílias convivem com pessoas trans, os seus amigos, vocês têm amigos trans, amigas trans nas suas rodas, né? Então, perceber que se a gente não está perto de vocês, em algum lugar a gente está, e não dá mais para ser nas esquinas ou nas noites, aí de maneira vulnerável na sociedade, né? Precisa ocupar esses espaços de poder mesmo, né? De tomada de decisão. Só assim a gente também vai mudar mais ainda a nossa realidade, que não seja com tanta dificuldade como tem sido historicamente. Gabriela, você falou ainda há pouco exatamente dessa desmistificação da representatividade, desse cuidado que a gente precisa ter. E a gente elegeu, né, o Brasil elegeu as duas mulheres trans para o Congresso Nacional, né? Duas deputadas federais, a Duda Salabert, por Minas Gerais, e a Érica Hilton, agora pelo estado de São Paulo. Eu queria que tu falasses, a partir dessa eleição, que, sem sombra de dúvida, ainda é muito pouco, mas, como você mesmo mencionou, é uma conquista importante ter essas pessoas lá.
o que se espera a partir desta presença, da presença dessas duas grandes mulheres também, num Congresso Nacional, para que isso seja revestido em políticas públicas efetivas, né? E que o Brasil saia desse ranking, enfim, esse ranking trágico, né, de mortes, onde a perspectiva de vida das pessoas trans chega a 35 anos, ao que me parece, é isso, né? É histórico, é uma vitória, uma conquista histórica, porque é de fato efetivar uma mudança que é estrutural, né? Se a gente que nasce trans e travesti é vítima do preconceito e da ignorância dos outros, ou seja, a gente precisa lidar com um problema que criaram para a gente, né? Eu não inventei transfobia, eu não inventei travestifobia, mas infelizmente a gente encara isso. Então isso é responsabilidade do Estado, isso é responsabilidade do poder público. E se a gente consegue, com Erika Hilton e Duda, agora ter um lugar efetivo, né, de poder, uma voz de comando que possa deliberar, que possa pautar as nossas necessidades e muito além das nossas necessidades, porque a gente também come, a gente também tem conta para pagar, a gente também tem direito à saúde pública de qualidade gratuita, à cultura, à educação. Então, as nossas pautas nada mais são do que também pautas sociais, de direitos mínimos à nossa dignidade. Então, tem dois fatores determinantes à presença dessas figuras parlamentares. Primeiro, de desmistificar essa ideia cultural sobre o nosso corpo. Chega de nos resumir a sexo, chega de nos resumir a gênero. Quando falar de pessoas trans, o assunto não pode ser mais órgão sexual, tem que ser sobre trabalho, sobre competência. A gente tem muito a ensinar para a sociedade no que diz respeito a conviver com as diferenças, a aprender com as nossas diversidades, né? Então, acho que nesse fator, mais do que determinante a presença dessas duas figuras para acabar com essa ideia de que o parlamento é um lugar de pessoas, sabe, distantes. É um lugar do povo. Enquanto mais pessoas do povo, e nada mais do que melhor do que para representar o povo, senão a travesti, né, que vem desse lugar tão inacessível, de tanta dificuldade, como uma mudança mesmo, uma virada nessa chave histórica de silenciamento. É um momento muito importante para a nossa população de tê-las e, assim, pensar que é cultural, né? São exemplos e que venham outras, né? Quem sabe eu ou outras de nós não nos damos essa oportunidade também pela necessidade. Não é uma escolha lutar, é uma necessidade. Se a gente não luta, se a gente não ocupa esses espaços para mudar de fato, vai ser difícil esperar que outras pessoas façam isso por nós.